na nossa outra conversa a gente não falou nada dessas coisas, mas eu acredito que para algumas pessoas seja importante ouvir essas coisas que você já falou 500 mil vezes no YouTube e tal. Então eu até peço desculpas porque eu sou realmente... Eu vim com o Walter aqui para ele me ajudar, exatamente. Ele falou assim, as mais difíceis manda para você. Eu estou aqui, eu vim com ele para ele me ajudar. Mas eu queria entender... vamos supor, para alguns, o que vocês estão fazendo é desconsiderar o texto bíblico, porque eles acreditam que o texto bíblico condena essa prática homossexual. Vocês têm uma visão diferente dos textos que falam sobre isso, ou realmente vocês estão desconsiderando esses textos? Você quer que eu comece? Ou... Vai lá, Walter, vai lá. Então, a minha formação bíblica, né, o meu entendimento da Bíblia, ele começa num cenário mais neopentecostal. Então, eu aprendi a ler a Bíblia não pelo texto. Você entende que eu estou trazendo a opinião assim, da massa, né? Não que seja a minha, claro, tá? Eu estou, inclusive, tentando fazer voltando na história para saber como que as pessoas... Ninguém lê o texto bíblico de verdade. Eu vou chegar nesse ponto. Isso é uma balela. Isso é só para criticar o outro. Ninguém é honesto no texto bíblico. Porque não tem como ser honesto no texto bíblico. Quando eu me converti, eu aprendi que a letra mata. Porque nos ambientes pentecostais e neopentecostais, mais vale o carisma do pregador. Então, eu tenho que obedecer o meu pastor. As pessoas não têm a cultura de ler a Bíblia, de saber o que está no texto bíblico. Então, o que eu sei de teologia é tudo uma questão cultural da igreja que eu estou localizado. O Espírito Santo de Deus fala com o pastor o tempo todo e o pastor dá direcionamento para a igreja. Então, as pessoas são acostumadas a ler a Bíblia através de terceiro. Ponto número 1. É assim que funciona. Ponto número 2. Eu saí desse ambiente e fui para um ambiente reformado, que talvez são as pessoas que ditam a teologia e o que a Bíblia diz no Brasil. Sim. Porque eles têm as editoras, eles têm os canais de comunicação... Estão nas conferências, nas palestras. Isso, eles são mais estudados, eles tiveram a oportunidade de fazer teologia, inclusive isso revela um pouco de elitismo, né? Então, os pastores históricos, batistas, presbiterianos, metodistas, são pastores que a convenção bancou um estudo formal, o cara fez uma teologia bem diferente de 80% das igrejas do Brasil, onde o pastor é um motoboy. Então, essas poucas pessoas ditam como o que a Bíblia diz no Brasil. É assim. Entendi. No mundo também, mas interessante no Brasil... isso, importante. É importante frisar por quê? Porque se a gente considerar que esse 20%, estou chutando um número aqui, eu estou sendo reducionista, se eles estão certos, a gente tem que desconsiderar todas as igrejas que a gente vê na esquina. Eu acho que não é 20%, não. Acho que é 5%. É 5, é isso? Cabe numa conta. Se esses reformados eles têm a verdade do texto bíblico, manda fechar todas as igrejas brasileiras, porque essa não é a realidade da igreja. Então, a gente tem que partir desse ponto, né? A grande maioria dos cristãos brasileiros estão interpretando a Bíblia errada e são hereges. Vamos no terceiro ponto. Estou nesse ambiente reformado, aprendendo a ler a Bíblia de um jeito certo, Deus se revela nas Escrituras, a palavra de Deus ela é inerrante, todos esses conceitos que a gente aprende. E aí eu me dou de cara com algumas passagens que são estranhas, né? Deus na Bíblia, o profeta de Deus lá, ele é chamado de caráter pelas crianças e ele manda uma ursa matar um monte de criança. E aí, essa parte é inerrante? Quando você vai estudar a cultura dos textos bíblicos, eu gosto sempre de dar esse exemplo para chocar mesmo, para mostrar como uma coisa não é honesta. No mundo bíblico, os apóstolos de Jesus têm o quê? 15 anos, 16 anos. Eles são mais jovens. As mulheres, no tempo de Jesus, todas elas começam a se casar depois da menstruação, porque elas viram adultas nessa idade. Então, com 12, 13 anos, elas menstruam e já estão aptas para o casamento. 14, 15, sim. Aí no mundo bíblico, a gente tem um casamento de um cara de 30 anos, um ancião, com uma menina de 12, 13 anos. Isso é bíblico. Isso está no mundo da Bíblia. No nosso mundo hoje, isso é abominável e condenável. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Entendi. Entendeu? Ou seja, todo texto precisa de interpretação. Sim. O Walter uma das coisas que o Walter acabou de falar aqui, e que eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar, é o seguinte: todos nós, todas as pessoas, e eu não estou falando só sob o ponto de vista teológico, bíblico, não. Todas as pessoas que leem um texto são seletivas. Sim.
todo texto, seja de literatura, seja de história, seja de geografia, seja de filosofia, seja de Bíblia, você é seletivo. Quer dizer, você lê de acordo com os seus filtros internos. E você presta mais atenção num texto ou num parágrafo do que eu presto atenção naquele texto, naquele parágrafo. Porque aquele texto, aquele parágrafo lhe chamou mais a atenção. A diferença entre nós e um fundamentalista é que eu reconheço isso. E o fundamentalista diz que não. O fundamentalista diz que toda a Bíblia, para ele, é a palavra de Deus. Só que quando a gente vai especificamente falar com ele e dizer o seguinte, toda a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus para você, que tal a passagem de uma ursa matar crianças só porque chamaram o profeta de careca? Faz sentido esse texto para nós usarmos no dia a dia da nossa vida? Quer dizer, eu vou agora só porque passou um pastor de paletó e gravata numa rua e os meninos chamaram lá de crente canelas, crente não sei o quê, PPP, vai vir um urso, ou vai vir um lobo, ou vai vir um cão raivoso e vai morder essas crianças e elas vão morrer de hidrofobia, de raiva? Faz sentido esse tipo de coisa? Sim. Não faz sentido. Então, o fato de você ser seletivo no texto bíblico é uma compreensão que eu não estou descartando a Bíblia. Eu só estou dizendo é que existem textos e textos dentro da Bíblia. Existem textos dentro da Bíblia que a gente lê e a gente entende que aquele texto se referiu àquela passagem, àquele momento, àquela época, àquele dia, àquele personagem. Não diz respeito a mais nada. Sim. Só diz a ele. Sim. Então, por exemplo... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você tem textos bíblicos que mencionam, por exemplo, homens querendo transar... Com anjos. Com os hóspedes na casa de Ló. Sim. Então, Ló hospedou 2 hóspedes na casa dele, que tinham estado na tenda de Abraão e foram para a cidade de Sodoma e Gomorra, para as 2 cidades, né? Foram para Sodoma, chegaram lá em Sodoma, Ló os acolheu e eles foram lá bater na porta da casa porque queriam ter sexo com esses hóspedes. Sim. Aí, historicamente, se tomou que esse aqui era uma espécie de estupro coletivo de homossexuais da cidade com os que estavam hospedados na casa de Ló. Se formos prestar atenção ao texto com mais acuracidade, nós vamos ver que não é isso. Eles não estavam querendo a prática homossexual. O que eles estavam querendo, na verdade, era ter sexo com anjos. Sim. Porque no mundo antigo, acreditava-se que era possível transar com anjos e nascerem filhos que eram metade deuses e metade humanos. Sim. Como, por exemplo, no capítulo 6 de Gênesis. Sim. Que os filhos de Deus transaram com as filhas... Que aquele é um texto mítico. Os Néfilins lá e tal, os Néfilins e tal, etc. Quer dizer, havia essa ambição no mundo antigo de eles transarem. Ló ofereceu as filhas. E eles disseram, não é questão de transar nem com homem, nem com mulher. A gente quer transar com anjo. Aí você diz assim, mas de onde você tirou que eles estavam realmente querendo transar com anjos? Porque lá no livro de Juízes, nos 2 últimos capítulos do livro de Juízes, o Rubenita, aconteceu exatamente o mesmo episódio. Então, eu aconselho quem está nos acompanhando aqui no podcast, vá lá no livro de Juízes e veja que acontece exatamente a mesma coisa. E ele oferece, de novo, a possibilidade de haver uma relação sexual com as mulheres e eles não querem. Eles não queriam nem mulher e nem homem, eles queriam transar com anjos. Porque, transando com anjos, daria
uma estirpe, uma herança de filhos e filhas que seriam valentes, valorosos, que eram semideuses, eram os titãs da mitologia grega. Quem eram os titãs? Hércules era um titã. Quem era um titã? Titã era um ser supercapacitado. Hércules era um ser super... Aquiles era um titã. Seres supercapacitados, com poderes extraordinários, porque eram metade humanos e metade deuses. E era essa a ambição. Então, você pega o texto com a lente da homofobia e você diz o seguinte: Sim. o pecado de Sodoma e Gomorra foi o pecado da violência homossexual contra os homens que estavam hospedados na casa de Ló. Mas quando você vai no profeta Ezequiel, ele diz, não, qual é o pecado de Sodoma e Gomorra? O pecado de Sodoma e Gomorra não tinha nada a ver com sexo. Hospitalidade, né? Era a falta de hospitalidade, era a falta de justiça. Foi esse o pecado que destruiu com Sodoma e Gomorra. Tá? Não sou eu que estou interpretando. Quem interpretou foi o profeta. E aí você, então, descarta um texto bíblico na sua profundeza e na sua grandeza para poder condenar uma parcela da população que tem essa peculiaridade de ser homossexual, mas eles não são promíscuos, não são pessoas selvagens, que estão aí, predadores, que estão destruindo com a sociedade. São pessoas que querem constituir família, que querem viver, querem ser aceitos, querem ser amados e amadas, como todos nós queremos ser. Mas, assim, todos os textos que falam, você acha que ele tem uma outra interpretação? Ou existe até algum texto que está colocando essa prática como condenável? Exemplo, Não, deixa eu dar um exemplo antes para mostrar. Fala lá. Porque a gente estava discutindo na passagem de Sodoma e Gomorra, que talvez é a mais clássica, a primeira, né? Inclusive, antigamente os homossexuais eram chamados sodomitas. Então, Eu já ouvi falar disso, pecado de sodomia, né? Alguma Isso, coisa assim, né? Isso era... Eles são chamados de sodomitas, né? Isso é O homossexual. isso era um problema, porque imagina, o que a gente está explicando aqui é que ao longo da história, na materialidade da vida, pessoas foram subjugadas, condenadas, apedrejadas, mortas por serem consideradas sodomitas por conta de um texto que não está falando disso. Então é grave. Uma interpretação de fora de um texto que não fala disso transformou esse texto numa lei sobre esse assunto e matou Sim, pessoas. sim. Então isso é grave. Quem fez isso? Religiosos, teólogos, pastores, padres. Então essas pessoas que são donas da teologia matam pessoas. E aí a gente discutiu um monte de coisa desse texto e a própria Bíblia prova que esse texto não está falando sobre o assunto, porque é o exemplo que ele deu do texto de Ezequiel, que o texto é claro dizendo que o pecado de Sodoma e Gomorra é a falta de hospitalidade e justiça, ponto. Mas aí ninguém questiona o que está por trás do texto, que para mim é muito grave. Ló ofereceu suas 2 filhas para serem estupradas por outras pessoas. Isso é gravíssimo. Isso é mais grave ainda. E ninguém as pessoas nunca não pregou sobre percebem isso. Qual é o pai que, diante da possibilidade de homens invadirem a casa, para apaziguar a multidão, oferece as filhas para serem estupradas? Que pai é esse? E isso é considerado irrelevante ao Passa texto. batido no Passa texto, né? batido no texto. E a gente não lê a Bíblia assim. Esses 6 textos, são 6 textos da Bíblia que falam sobre homossexualidade. Os conservadores e fundamentalistas vão dizer que a gente ignora esses 6 textos. Não. Nós colocamos todos os textos da Bíblia em xeque. Tudo está à base de interpretação. Porque a gente procura no texto esses detalhes. Mas o que aconteceu aqui? Isso aqui, isso aqui. Sim. Por exemplo... O João Romanos, né? Eu acho que é um dos mesmo- mais famosos. Você tem mais um outro ainda, né? Lá em Levítico, que diz que um homem que se deita contra o homem é considerado uma abominação. Claro que, se você lê o texto em todo o seu contexto, ele não está falando de relações afetivas, não está falando da homoafetividade. Ele está falando ali das práticas religiosas dos povos vizinhos a Israel, que faziam de práticas religiosas cultos de prostituição. Então, havia prostitutas culticas, havia sacerdotisas que eram prostitutas. Tipo assim, o sexo como um ritual a algum deus, né? Exatamente. Sim. E aí Israel está dizendo, olha,
essa prática em Israel nós não vamos ter. Porque o nosso culto a Deus não tem isso. Isso aí é uma abominação. E claro, se alguém viesse com essa proposta hoje em dia, eu diria a mesma coisa. Isso é uma abominação. É uma abominação porque eu não estou falando da peculiaridade humana de uma pessoa se sentir afetiva e sexualmente atraída por uma pessoa do mesmo sexo. Isso é uma peculiaridade humana, não tem absolutamente nada a ver com perversão, com pecado original, com queda, com uma distorção do propósito de Deus. Isso é uma peculiaridade humana, tão peculiar como é o fato de uma pessoa nascer canhota, ou uma pessoa nascer com uma habilidade extraordinária para pintar. É uma peculiaridade humana. Nisso não tem nada de bom ou de ruim. É uma peculiaridade humana que deve ser respeitada e as pessoas devem ser acolhidas e devem ser acolhidas dentro dos mesmos parâmetros que nós usamos para a heterossexualidade. Sim. Então, na nossa igreja, nós não somos uma igreja da gandaia, do tudo pode, da promiscuidade. Não. Os parâmetros que nós usamos para a conduta sexual das pessoas que são héteros, cis, nós usamos para as pessoas que são homoafetivas. Até eu vi uma pessoa falar assim, o pastor Ricardo Gondim abriu uma igreja LGBT. Aí eu falei pra ele, não, cara, igreja LGBT não, tipo, não é... Não, o pastor Ricardo disse que ele acolhe pessoas assim, mas a igreja é a igreja, pô, né? Nossa, não, a igreja... o pessoal fala de um jeito pejorativo sempre, né, pastor? Eu sou cearense, né? Ricardo Gondim abriu uma igreja de cearenses. Isso. Não abriu uma igreja de cearense, né? O pastor Ricardo Gondim agora tem uma igreja de gaúchos. Agora o pastor Ricardo Gondim tem uma igreja de LGBT. Que é isso, cara? A igreja, o papel da... como é difícil a gente colocar na cabeça das pessoas o seguinte: o movimento de Jesus não é um movimento doutrinário. O movimento de Jesus não é um movimento de teologia sistematizada. Jesus não foi um ensinador sistemático de verdades, como eram os professores de filosofia da Grécia. Jesus era um contador de história que amava as pessoas, que fazia o bem. O texto de Atos diz isso, que andou pelo mundo fazendo bem às pessoas, acolhendo as pessoas, amando as pessoas. As pessoas eram atraídas por Jesus porque ele era um cara amoroso, gentil, doce. Ele era uma pessoa acolhedora. Ele jamais passou pelo crivo de Jesus dizer assim, olha, você, para estar aqui comigo, tem que ter os seguintes comportamentos, assim, assim, assado. Jesus, e eu bato nessa tecla, Jesus foi, assim, assertivo, duro, foi intransigente com o religioso. Com as pessoas que nós normalmente chamamos de pecadores, Jesus foi acolhedor. Jesus abraçou essas pessoas. E em inúmeros casos, jamais fez um balanço contábil da vida da pessoa. Jamais. Vem cá, seja acolhido. Você está perdoado porque você muito amou. Ele disse para a mulher lá que derramou um vaso de alabastro aos pés dele. Você muito amou. Eu cheguei aqui na casa desse fariseu, ele não me deu um beijo, ele não lavou meus pés, ele não me tratou, ele me tratou protocolarmente. E você me amou. Por você me amar, os teus pecados estão perdoados. Olha que coisa linda. Essa é a mensagem do Evangelho, cara. Sim. Grande amigo de publicanos e pecadores. Então, eu estava para responder sua pergunta, né? E para ser bem mais objetivo, assim, porque você perguntou dos textos de Romanos, Coríntios, Novo Testamento. Né? Isso. Então, é mais fácil ainda criticar essa interpretação sobre a homossexualidade do texto. Nós temos ali Paulo lidando com o mundo grego, que é a grande potência militar,
ideológica e econômica do mundo. No mundo grego, ao contrário do que as pessoas pensam, porque vê em filmes, quando a gente vê um filme da Grécia Antiga, a gente acha que todos os homens tinham uma relação homoafetiva e as mulheres elas eram usadas só para poder para ter filhos, né? Esse é o pensamento geral, mas não é bem assim. Estudando história, você vai perceber que os homens, a grande parte dos homens que tinham relações homossexuais no mundo grego eram soldados e nobres gregos que eles tinham como se fosse um escravo sexual, um servo sexual. E esse servo ele era mais jovem, geralmente. Então, esse servo ele não tinha muita opção de não ser esse escravo sexual. Então, no mundo grego, tinha meio que um abuso de pessoas mais velhas e de pessoas da elite com jovens, e isso era um abuso mesmo. Isso não era uma relação consentida, normalizada, socialmente aceita. Tanto que nos filmes... Sem querer lhe interromper, me veio à mente aqui que Dom João VI, o que fugiu de Napoleão lá de Portugal, quando veio para o Brasil, ele trouxe o masturbador oficial da corte. Nossa. Trouxe com ele para masturbar ele durante o dia. E Caramba. tal. Cara. Então tinha isso. E aí, quando você aprende nos livros de história que o mundo grego funcionava assim, quando Paulo se depara com um mundo desse, as críticas de Paulo não é de uma pessoa que conhece outra pessoa, se casa e tem uma relação, mora na mesma casa. Ele está criticando esse sistema que é abuso do corpo do outro. Você está violando o corpo do seu irmão. Por isso que ele vai falar assim, você que faz o sexo com um homem como se fosse uma mulher. E aí o pessoal gay da nossa igreja brinca muito, né? Não, então eu estou liberado, porque eu não faço sexo com uma mulher, com um homem como se fosse uma mulher. Eu faço sexo com um homem como se fosse um homem. Então, os parâmetros são diferentes. E aí, o texto de Romanos e Coríntios vai ser claramente... Está condenando, né, claramente uma relação de opressão. Até as palavras que são usadas, arsenokoitai e malakoi, é uma relação que o arsenokoitai, que é essa figura, que é a figura opressora, está abusando do malakoi. No texto faz um jogo de palavras do grego, que o Paulo está dizendo que os cristãos não se comportam assim. Então, ele está fazendo uma distinção. Nesse mundo grego, nós não usamos o corpo do outro. No mundo judaico, né, cristão, nesse mundo que a gente traz para cá, para essa grande potência, nós temos uma ética sexual, nós temos uma ética do corpo, uma ética do cuidado. Mas aí, quando eles vão traduzir a palavra do grego, quando vão trazer para o inglês, depois para o português, vira homossexual. E a palavra homossexual é uma palavra do século XIX. Sim. Que não existia. É uma palavra que nem existia na época de Paulo. A palavra homossexual, vamos chutar aqui, não tem 200 anos. E nós estamos falando de um texto de 2000 anos. Aí as traduções, elas vão passando o sentido da palavra, que ela vai perdendo o seu significado. Então, a categoria hoje que nós pensamos de uma pessoa homossexual ou homoafetiva é um homem que se relaciona com um homem, uma mulher com uma mulher, uma pessoa não binária com uma pessoa não binária. Mas no mundo de Paulo, essas categorias não existem. A categoria que existe são esses. É o Dom João VI que tem um servo que masturba ele. É o Alexandre o Grande que tem um outro servo que ele tem relação. É um soldado romano que ele vai para Jerusalém e leva com ele o seu servo sexual. E aí o Paulo, Jesus e o mundo bíblico vê isso e condena. Então, não há condenação bíblica em nenhum versículo para uma relação de configuração do mundo moderno. Pessoas que se casam, se amam, constituem família. Não tem nenhum texto bíblico que condena isso. Eu acho que o texto também que muita gente cita é aquele que passa como se fosse uma lista ali de comportamentos e fala que não entrarão no reino dos céus. Sim. E acho que tem lá os efeminados, não? Uma coisa assim? Pois é, essa palavra malakoi, que os efeminados aí não é o efeminado no sentido de um homem que tem trejeitos de mulheres. O efeminado aí, quer dizer, a tradução já é uma tradução forçada. Essa palavra efeminado, né? Ele está falando da pessoa que não tem firmeza de caráter, que é o mesmo tímido do livro do Apocalipse, quando da igreja de Laodiceia, o Senhor fala para o anjo da igreja, você não és nem quente nem és morno, mas nem és quente nem és frio, és morno, vomitar-te aí da minha boca, porque Deus odeia o tímido, quer dizer, o morno.
a pessoa que não se decide na vida, a pessoa que não tem comportamento de caráter. Não se posiciona. Não se posiciona. Não tem absolutamente nada a ver com o trejeito, com a maneira que a pessoa é. Porque isso aí a pessoa nasce com ela. Ela nasce com ela, não tem jeito. Não, se você já conversou com uma pessoa homossexual claro. que tem trejeito, porque nem todo homossexual tem trejeito. Sim. Tem homossexuais que não têm trejeito nenhum e são homossexuais. Sim. Mas tem homossexuais que são afeminados. E se você conversar com um que pretende fingir que não é afeminado, fica um negócio esquisito. Você fala, cara, ele está querendo esconder uma coisa que a gente está na cara que ele é. Entendeu? Então, assim, é forçar a pessoa a ser o que ela não é. Ela nasceu assim, foi Deus que a fez dessa maneira, ela é amada por Deus dessa maneira, e ela não precisa mudar do seu trejeito, da sua maneira de ser, porque ela é assim. Sim. O que ela tem que mudar é mudar os comportamentos disso que o Walter acabou de falar aqui. Que isso se aplica não só a homossexuais, isso se aplica a heterossexuais. Dominação, violência. Violência, dominação, enganação. Então, com os adolescentes da igreja, das vezes que eu falo com os adolescentes da igreja, eu falo sempre isso. Ó, uma relação sexual é uma relação de exposição íntima. Então, tome muito cuidado, principalmente na adolescência, que a sua parceira, o seu parceiro, o seu namoradinho, a sua namoradinha, o seu ficante, né, que hoje tem até essa palavra, a sua ficante, depois não venha dizer assim, aquele cara foi um cafajeste comigo, foi um canalha, me enganou, usou de subterfúgio para usar o meu corpo. Porque nós somos de uma outra categoria. Nós somos pessoas do sim, sim, não, não, da transparência. Se você jogar limpo com a menina, ela pode até um dia dizer o seguinte, olha, não deu certo, mas ele foi sempre um homem honroso comigo. Isso é que tem que valer para nós. E vale para o homossexual, vale para o heterossexual. Nem toda relação tem que ser perene. Todas as relações correm o risco de se acabar até de pessoas casadas. Mas que a minha mulher, se por algum motivo, que não vai acontecer em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém, mas se algum motivo acontecesse de eu me separar da minha mulher, ela dissesse o seguinte, meu casamento com meu marido não deu certo. Mas eu atesto que, na nossa relação, ele foi um homem correto e íntegro comigo. Isso aqui é o meu dever como marido. É o dever do homossexual e é o dever do adolescente. E de uma pessoa que tem uma relação consensual com outra. Tem pessoas aí divorciadas, que já se divorciaram, viúvas, que têm uma relação com outra pessoa, uma relação de namoro, de amor, e que acabam tendo uma relação sexual. Pastor, só para fechar esse assunto dessa opinião, então você não entende que essa prática seja um pecado? Porque assim, há quem entenda como um pecado, mas fala assim, é um pecado como qualquer outro. Não, você não entende que seja um pecado. Não é pecado. As relações sexuais consensuais entre adultos, porque uma relação sexual só pode ser consensual quando é entre adultos. Sim. Uma relação consensual entre adultos que sabem, estão conscientes e são responsáveis naquilo que estão fazendo, nunca é pecado. Nunca é pecado. Porque é uma relação de entrega voluntária de um ao outro. Sendo feito com responsabilidade, sendo feita com integridade, nunca é pecado. Porque nenhuma relação, seja ela mais íntima ou menos íntima, é pecaminosa em si mesma. Ela é pecaminosa quando ela está contaminada pela vigarice, pela canalice, pela dominação, pelo medo, pelo suborno. E isso se aplica a homossexuais e a heterossexuais. Então, eu não considero, em hipótese alguma, que o homossexual que vive a sua sexualidade esteja em pecado. Falando isso teoricamente, sem levar em consideração isso que eu acabei de falar.
temos que sempre levar em consideração. Está vivendo a sua sexualidade? Estou. Mas dentro desse convívio de sexualidade, você está colocando esses valores aqui? Se esses valores estão nessa equação, nunca é pecado. Para encerrar o assunto, eu quero fazer uma indicação, algumas indicações de material, e depois fechar rapidinho sobre o nosso processo da Igreja de Bethesda. Claro. Indicações. Nós não tiramos isso do nada, da nossa cabeça. Não acordamos de manhã e não, agora porque nós somos acusados disso, né? Não, a Bethesda agora, que está perdendo seus membros, quer abrir a igreja para os LGBTs para atrair público. Ah, entendi. Tipo uma estratégia comercial. Isso, uma estratégia comercial, mas pelo contrário. A Bethesda estava estável. Estratégia tranquila. comercial, você vai abrir uma igreja igual a do Agenor Duque, pô. Exatamente. Vai vender a Arca da Aliança, Vou imprimir num lenço com sujo de sangue. Sim. E aí vou vender o lenço por R$1.000. Sim. Vou abrir uma igreja no centro da cidade. Vou fazer a fogueira santa. Sim. Isso. Vou abrir uma igreja do poder, descolada, do tênis Vans, essas coisas. Sim. A gente para entender esse assunto, né, para poder chegar nessa conclusão, nós estudamos muito, né? Além de estudar muito com livros e materiais, nós conversamos muito com pessoas e aprendemos. É um processo. Primeiro, nós quebramos outras premissas teológicas para depois chegar nesse assunto. E em lugares distintos, né? O Ricardo e a comunidade Bethesda fez isso ao longo de muitos anos e eu fiz isso longe deles. Eu cheguei como pastor na Bethesda e já acreditava que a homossexualidade não era pecado. Eu fiz esse caminho longe, em outros lugares. Então, não foi junto. E aí, o caminho da Bethesda, eu gosto muito dele, porque o Ricardo fala sobre ter coragem de quebrar premissas. Então, outras coisas da teologia foram se quebrando na Igreja Bethesda, a gente foi mudando o pensamento para depois chegar nesse assunto. E aí, a gente fez um fórum, né? Tem um fórum de diversidade da Bethesda. Então, você pode digitar no YouTube, Fórum de Diversidade da Bethesda. Nós temos uma palestra com a Silvia Jerusa, que é a nossa pastora especialista no assunto. Ela fez um doutorado fora do Brasil sobre o assunto. Ela pesquisou a história dos homossexuais na Igreja do Brasil, pesquisou sobre a metodista. Então, tem um vídeo sobre todos esses versículos explicando um por um o que cada um fala. Vocês vão aprender muito. E como ela também é sexóloga, ela explica a perspectiva da psicologia e da ciência mesmo. Então, são dois caminhos que comprovam que a gente está certo. A gente sempre acha que está certo e a gente defende o nosso ponto. E aí, para além disso, eu quero indicar alguns nomes, né? Tem a reverenda Ana Esther, que é uma pastora lésbica, teóloga, referência no assunto. Ela tem livros sobre o assunto. Tem o André Muscov, talvez a maior referência do país. Fez um doutorado no assunto, muito inteligente. É um pastor gay. Nós temos o Renato Dumas, que é um mestre em teologia, publicou um livro sobre isso. É um pastor hétero. Nós temos a Keila Guedes, que é uma teóloga biblista, que também publicou um livro sobre isso. Não falta material. Temos teólogos, teólogas, psicólogos, pastores. Então, pesquisem esses materiais. Legal. E aí, uma coisa que foi importante, o Ricardo me fez essa pergunta, né, quando eu cheguei na Bethesda há uns 2 anos e meio. A gente estava conversando muito sobre esse assunto. E a nossa preocupação sempre foi a pastoral. Sim. A nossa demanda nunca foi para fora. A gente nunca pensou no que acontecia para fora da Bethesda. Era só, e os membros homossexuais da Bethesda? O que a gente vai fazer agora? Porque quando eu cheguei à Bethesda já tinha muitos membros homossexuais. Estavam lá no culto. Só que era um ano de eleição, era um ano complicado, né? A gente tinha um candidato, Bolsonaro, usando os homossexuais como massa de ódio, como campanha política. E aí a gente conversou e ele disse assim, precisamos nos posicionar. Precisamos publicamente ser contra esse discurso. Precisamos sair do armário. A expressão que a gente usava no ano era, quem precisa sair do armário é a Bethesda. É a igreja que precisa sair do armário para tomar coragem para defender os mais oprimidos do nosso tempo, que são essas pessoas. E aí, nesse ano, a gente saiu do armário, fez um fórum. E aí, qual foi o maior significado da Igreja Bethesda ter se declarado publicamente como uma igreja afirmativa? Porque nos seus bastidores já era. As pessoas já faziam parte da vida comunitária. Mas foi importante botar uma bandeira para realmente disputar. A gente disputou um espaço, a gente disputou um propósito, disputou defender um tipo de pessoas marginalizadas. E aí, defendendo essas pessoas, quais são os passos práticos que a gente fez, né? Porque era muito fácil falar que a nossa igreja é uma igreja que recebe pessoas e não faz nada para isso.
todos os nossos ministérios, sem exceção, têm uma liderança LGBT. Então, essas pessoas participam da vida ativa. No Ministério de Adolescentes, tem líderes LGBTs. No Ministério de Jovens também. No Ministério de Comunicação também. No de Mulheres também. Fora um grupo de acolhimento LGBT, que ele cuida de todas as pessoas E quer que saber, chegam. a nossa igreja se tornou uma igreja mais séria, mais comprometida, mais crente do que quando a gente fazia esse jogo de esconde-esconde, tentando acalmar os ânimos fariseus que estavam dentro da igreja. Sim. E aí, o que a gente ganhou, né? Porque a gente não só perdeu. Porque a gente fala, nós perdemos muito público. Pessoas lindas, né? Pessoas lindas. Lindas. Anderson Veloso, Anne, Caio, são nomes próprios, são nossos amigos. A gente ganhou uma família, a gente ganhou pessoas que a gente convive. Então, esse é o salário. Tá com gente de verdade, que chora. A Lívia, né? Que vai A se Lívia. batizar agora, que é transgênero. Então, imagina, pessoas que elas... esse é um testemunho que a gente recebe direto. Nós acreditávamos que não havia mais lugar no mundo pra gente. E aí a gente agora achou um lugar que não nos condena por nascermos assim. E é isso, é o preço. E o que eu acho lindo na Bethesda é que ela não é uma igreja de gueto. Ela não é uma igreja predominantemente de LGBTs. Ela é uma igreja com famílias, com pessoas... É um corte da sociedade brasileira. Uma representatividade de negros, de nordestinos, de pobres, de idosos, de adolescentes, de classe média. Uma pontinha de gente melhor de vida, lá mas aquela é a pontinha da pirâmide. A Bethesda é uma igreja com uma representatividade muito brasileira, muito brasileira. Sim. Aliás, a gente nem gostaria nunca de ser chamados de church. Porque nós Sim. somos brasileiros. E é Sim. bonito ver isso, né? Você vê um casal de LGBT sentado e do lado um casal de velhinhos conservadores, héteros, se abraçando e se beijando. Talvez esse casal, teologicamente, ainda não consegue absorver e entender o que está acontecendo do lado dele, mas ele abraça no amor.